Oi! Então, hoje eu vou falar para vocês sobre fertilidade dos solos. Na verdade, sobre 3 leis que regem a fertilidade do solo. Eu vou começar a falar sobre pH, sobre esse tipo de coisa em outros vídeos. Porque o que aconteceu? Algum tempo atrás eu recebi um e-mail do Eduardo Ferreira. E ele disse assim, que queria mais saber sobre nutrição, sobre fertilidade, sobre esse tipo de coisa. E eu disse que é um conceito bem complicado de ser explicado, porque algumas coisas são difíceis, tá? E falar isso de forma simples e falar corretamente é difícil. Mas eu resolvi aceitar o desafio, né? Vou tentar falar da forma mais simplificada possível, mas sempre bem informado de preferência. Vocês sabem que eu sempre faço questão de pesquisar bastante, né? Mas lembrando que isso aqui não é curso, eu não estou dando curso sobre rosas do deserto nem nada do tipo. São só alguns conceitos básicos que eu quero que vocês entendam e vai ajudar vocês até a ver fertilizantes e produtos que existem por aí de uma forma diferente. Quem já acompanha meus vídeos sabe que eu sou meio chato, eu tenho a procurar sempre o equilíbrio, de usar sempre fertilizantes mais equilibrados. E vocês talvez entendam agora por que esse meu conceito e minha restrição sobre certas utilizações de produtos. Lembrando que esse vídeo vai ser o último desse ano e eu vou entrar de férias, né? Eu vou passar... Entrar de férias é ótimo, eu estou de férias do trabalho e vou passar uns 15 dias sem postar vídeos aqui, vou descansar, botar um pezinho no freio, porque de vez em quando é bom. Então, voltando. O que eu vou ensinar para vocês são 3 leis bem simples, 3 leis bem básicas, mas que regem qualquer tipo de produção de plantas. Se você é fruticultura, se você produz hortaliças ou, no nosso caso, rosas do deserto. Aproveitando que elas estão aqui, é verão, elas estão todas florindo, e vocês vão entender alguns conceitos de por que a planta floresce, a planta não floresce, porque existe tanto no YouTube essa questão de das pessoas fazerem propaganda de determinados fertilizantes e daqui a pouco a pessoa aparece utilizando outra coisa, adubação foliar, uma coisa em cima da outra. E essas leis explicam o que está acontecendo de errado. E talvez, se você pesquisar um pouquinho mais sobre esse conceito, entender mais ou menos o que eu estou explicando, você talvez consiga entender o que está dando errado para você, tá? Como eu disse, os conceitos são simples e eu vou tentar explicar de uma forma mais simplificada ainda, tá bom? A primeira lei é a seguinte, é a lei dos incrementos decrescentes. O que é que essa lei diz? Essa lei diz que se você nunca utilizou um fertilizante, nunca adubou a sua planta, não interessa se a gente está falando de plantas de vaso ou de plantas de produção, essas leis servem para todas elas. Se você nunca fez isso, a primeira vez que você utilizar o fertilizante, você vai ter o melhor incremento daquela planta, ou seja, a sua planta vai ter o melhoramento dela, vai ser visível. Simplificando para vocês, digamos que você tem uma rosa do deserto, uma muda de rosa do deserto, uma muda qualquer, que nunca viu fertilizante na vida. A primeira vez que você utilizar o fertilizante, não importa a marca, não importa a quantidade de nutrientes que ele possui. A primeira vez que você utilizar, será a melhor reação que a sua planta vai ter. Você vai olhar e vai ver sua planta melhorar a olhos vistos, como dizia o pessoal antigamente. Então vamos colocar essa planta como uma planta 0. A planta nunca viu fertilizante. E o seu objetivo é ter uma planta 100. Uma planta com uma grande floração, com caudex bem grande. É isso que você quer da sua vida. Você quer aquela planta perfeita, aquela planta de comercial. E você faz e utiliza um fertilizante, seja qual for, todos os fertilizantes. No meu conceito são muito bons, cada um dentro das suas finalidades. E você vê no YouTube, pessoa utilizar determinado fertilizante, você coloca e diz, nossa, funcionou, foi uma maravilha. Então a lei dos incrementos decrescentes é assim. Primeira vez que você utilizou, se é de 0 a 100 o nosso conceito, a primeira vez que você utilizar, a sua planta vai pular de uma vez só para 60. Vai chegar a passar da metade do caminho na primeira vez que você coloca. E você vai continuar utilizando. Vai chegar um momento que aquele fertilizante não vai fazer mais aquele efeito. Então o que acontece? Você passa para o fertilizante mais forte. Você sai de um 10, 10, 10, por exemplo, e vai para um 4, 18, 12, 6, 18, 12. E você passa para o problema, porque você acha que rosa do deserto, o problema do rosa do deserto é fósforo.
Você tem nesse conceito, você aprendeu no YouTube, aprendeu no Google, que o problema da rosa do deserto é fósforo. Lembrando, não existe nenhum estudo, eu já procurei muito sobre isso, não existe nenhum estudo que diga quais são as quantidades exatas de nutrientes que a rosa do deserto precisa. Provavelmente porque a rosa do deserto foi domesticada há pouco tempo, então não existe nenhum conceito. Eu não encontrei nem no Brasil nem fora do Brasil estudos sobre a quantidade exata de nutrientes de cada um que ela precisa. Então, voltando. Então, você escutou que o problema da rosa do deserto é fósforo. Então, você passa para um nutriente com mais fósforo. Você vai para o 18. Ela estava 60. Só que agora ela passa do 60 para o 70. E você não vê tanta diferença. Aí você fica com aquela coisa, não, então tá pouco ainda, eu vou passar para outro. Você passa para um de 45, aquele outro de 45 que a turma fala que é tão bom. E a planta agora passa do 70 para 75 e você continua tendo o mesmo problema. Você não vê mais aquele grande boom de crescimento, aquele boom de flores que você achava que a planta deveria ter. Aí você começa a aplicar outros produtos, começa a colocar, né, falta de cálcio e boro. Você vai botar CAB2 na planta, vai começar a botar zinco, sair colocando tudo que aparece na internet. Isso a planta continua com a mesma coisa. O que é que a lei dos incrementos decrescentes fala? Cada vez que você aumenta a quantidade de fertilizantes, o incremento que você tem, ou seja, o melhoramento da planta, ele é cada vez menor, até que ele fique estagnado. E a gente não aceita a estagnação. Então a gente sempre tenta aumentar a quantidade dos nutrientes. Quando você faz isso, você cai na segunda lei, que é a lei do máximo. O que é que a lei do máximo diz? A lei do máximo diz que se você utiliza demais determinado elemento, você fornece demais determinado nutriente para a planta, ele começa a entrar em conflito com outros nutrientes, sem contar que ele pode atingir um nível tóxico. Por exemplo, voltando às nossas rosas do deserto, o que é que a gente sempre aumenta na rosa do deserto? Fósforo. E qual o problema? O fósforo, ele se dá muito bem com nitrogênio, por exemplo, mas o excesso de fósforo impede a absorção de zinco. Então a lei do máximo explica por que você adicionando cada vez mais nutrientes, você não tem aquele incremento que você acha que deveria ter. E por que a planta começa a apresentar outros problemas. Eu já recebi perguntas de pessoas que dizem, não, eu coloco tudo, eu coloco forte-flores, eu coloco o CAB2, eu coloco a planta no sol, eu coloco tudo e a planta não floresce. Viu como a interação entre os elementos ela tem esse problema? Então, finalmente, quando você cai na lei do máximo, que você utiliza tanto aquele nutriente, excede tanto o limite da planta, você entra na lei do mínimo. E o que é que a lei do mínimo diz? A lei do mínimo diz que não importa a produção, o seu limite, o limite da planta está no elemento, ou seja, no nutriente que ela possui em menor quantidade. É aquele conceito básico da corrente, né? Uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Revisando tudo. Quando você coloca nutriente pela primeira vez, quando você coloca o fertilizante da primeira vez, você melhora muito sua planta. Se você cada vez vai aumentando a quantidade de nutrientes, você começa a prejudicar a planta, porque você atinge o máximo que a planta pode absorver, o máximo que a planta pode utilizar. Quando você atinge o máximo, um elemento começa a interagir com o outro e começa a ter falta de determinados nutrientes. Vamos dar o exemplo. O fósforo não interage bem com o zinco. E o cálcio não interage muito bem com o boro. Ou seja, muita gente, quando tem problema com rosa do deserto, diz que é sempre problema de fósforo, problema de cálcio e problema de boro. Ironicamente, o cálcio não ajuda na absorção do boro. E as pessoas começam a utilizar e a planta continua tendo problemas. Se você passa do excesso, você dá à planta mais do que ela deveria. Isso se aplica na lei do máximo. Quando finalmente você atinge o máximo, isso começa a prejudicar a planta, você começa a perder outros nutrientes. Como eu disse, o fósforo prejudica a absorção do zinco, o cálcio do boro. E a lei do mínimo diz que a sua planta
a melhor produção dela, o máximo que ela vai conseguir produzir, está restrito ao elemento em menor quantidade. Como eu disse, a questão da corrente. A corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Se todos os elos da corrente aguentam 1 tonelada, mas se tiver apenas um elo que aguenta meia tonelada, a corrente inteira só aguenta meia tonelada. E é isso. É por isso que eu sempre condeno, às vezes, a pessoa utilizar um monte de produtos, utilizar indiscriminadamente a fertilização na planta. Eu não estou falando de deficiência. Se você tem uma deficiência na planta, você tem que corrigir. Isso é óbvio. Mas, por exemplo, não existe nada que diga que a rosa do deserto só precisa de 6 de nitrogênio, por exemplo. Então, digamos que ela na verdade precisa de 12. Eu estou dando só um exemplo. Então, mesmo que você coloque 50 de fósforo, mas ela não tem os 12 de nitrogênio, você nunca vai ter uma planta que vai florescer tão bem. Lembrando, eu estou falando uma teoria, não existe nenhuma pesquisa que diga quais são os elementos necessários para a rosa do deserto. Mas essas 3 leis funcionam independente de você saber ou não qual é o máximo. Porque a planta vai apresentar os problemas e você vai acabar descobrindo da pior forma possível. Então é sempre bom você ver o que a planta realmente precisa, tá? E não tentar melhorar simplesmente pelo fato de melhorar. Você nunca vai atingir o 100. Você vai atingir o 70, você vai atingir o 80. E se você tentar chegar no 100 forçando a planta mais do que ela é capaz, você vai acabar tendo muitos problemas. Então são conceitos simples, eu não estou inventando nenhum deles, tá? A lei do máximo, lei do mínimo e a lei dos incrementos decrescentes. Algumas delas têm mais de 100 anos e são bem difundidos, né, nas ciências agrárias, na agronomia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Manual Internacional de Fertilidade dos Solos. Ele é bem interessante, é bem ilustrado, diz os conceitos para que serve cada um dos micro e macro elementos, fala das interações entre eles e fala das fontes que você tem desses elementos. O que é bom para você saber, porque infelizmente a maioria dos produtos não vem dizendo qual é a fonte. Ele não diz se é nitrato, se é cloreto, né, se é sulfato. Algumas pessoas alegam que eles não dizem isso para poder não revelar a fórmula, mas isso é uma tremenda bobagem, porque a planta só absorve o nutriente em 1 ou 2 formas, né? Você saber a fonte, na verdade, diria para quem está comprando como é que é a interação desses elementos entre si, mas fica aí essa lacuna para a maioria dos produtos. Tem 1 ou 2 exceções, mas eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.